Essa é uma aula do curso preparatório para os colégios militares. Nós estamos trabalhando a parte de área e conversões de unidades. São aulas que são ministradas para estudantes do 4º ao 6º ano, basta ter um celular e acesso à internet que você pode assistir de qualquer local do país. Então, gente, dando continuidade, vamos lá. Metro é uma unidade de perímetro, por exemplo, a gente usa para medir uma largura, né? Um comprimento, uma altura. E aí a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. Quem são os múltiplos do metro, hein, moçada? Metro quadrado, metro cúbico? Não, Lucas, vamos melhorar isso aí, campeão. Múltiplos do metro é o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro. E submúltiplos, quem são? O decímetro, o centímetro e o milímetro, por exemplo. Todos eles a gente pode utilizar para medir Por exemplo, aqui, deixa eu desenhar aqui uma figurinha para vocês entenderem bem direitinho o que nós estamos dizendo, Desenhei um retângulo aqui, Eu quero medir o comprimento desse retângulo, Eu quero medir, o comprimento dele, Então, o que que acontece? Agora vamos colocar uma linha de cota aqui, Olha lá. Se a gente for medir esse comprimento, gente, ou vai ser centímetro, ou vai ser milímetro, ou vai ser metro, ou vai ser quilômetro, ou hectômetro, ou decâmetro. Tá vendo? A gente usa o metro, os seus múltiplos ou submúltiplos para quê? Para medir uma dimensão assim. Agora, se nós tivéssemos aqui, uma figura igual a essa aqui, uma elipse, Olha lá, E a gente quisesse saber a área dessa figura, qual unidade nós isso? Eu estou achurando a figura, Qual unidade nós iríamos utilizar para dizer, essa área aqui vale tantos não sei o quê metro quadrado, por exemplo? Então, nós iríamos utilizar, por exemplo, a área aqui, digamos que fosse 3. 3 o quê, professor? Poderia ser assim, 3 metros quadrados. Ou assim, né? 3 metros quadrados, gente, dá quantos centímetros quadrados? Quem lembra? Quantos decímetros quadrados? A gente tem que multiplicar por 100, olha lá. 3.000. Dá 300 decímetros quadrados, não é? Olha lá. Aí depois aqui, o que a gente tem? Centímetros quadrados, daria quanto? Vai multiplicar por 100 de novo, 300 vezes 100, olha lá, a gente acrescenta 2 zeros ali, Decímetro aqui, centímetros quadrados, Tá vendo? Olha lá. 30.000 centímetros quadrados, Joia? Então, a gente está utilizando quem? Os submúltiplos, Tá vendo? Professor, e se fosse para a gente transformar em quilômetro quadrado, o que que a gente ia ter que fazer? Ia ter que dividir 3 por quanto, hein? Por 1 milhão. Quanto que dá 3 dividido por 1 milhão? Olha lá, Daria isso aí de quilômetro quadrado, olha lá. 0,00003, Tá vendo? Então, unidade de área, gente, vai aparecer quilômetro quadrado, hectômetro quadrado,
ou metro quadrado, ou centímetro quadrado, ou decímetro quadrado, tudo ao quadrado, ó. E unidade de comprimento, não vai aparecer nada ao quadrado, vai aparecer metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? Beleza, moçadinha? E unidade de volume, galerinha? Professor, Oi? é que eu ainda não estudei esses daí. Então vai ouvindo aí, coisa rica. Vai ouvindo aí, tá? Vai prestando atenção. Ó, e unidade de volume, galerinha, como que fica? Quilômetros? A unidade de volume vai ser o cubo, ó. Você vai ter metro cúbico, ó. Ah lá. Ó, por exemplo, você tem aqui, ó, 5 metros cúbicos, ó. Aí, o que vai acontecer? Depois, ó, decímetro cúbico. Cada passagem agora, ó, quando é metro, a gente multiplica por 10 para passar para o imediato, ou divide por 10. Aqui, quando é comprimento. Quando é área, a gente multiplica por 100. Quando é volume, a gente multiplica por 1000. Olha lá, ó. De metro cúbico para decímetro cúbico, olha lá, a gente multiplica por 1000. Ó. Tá vendo? Agora, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, ó, a gente multiplica por quanto? Por 1000 uma vez e de decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente multiplica por 1000 de novo. Ah lá, 5.000 vezes 1000 dá quanto, hein, galerinha? Olha. Tá vendo? Professor, Diga, doutor. de 5 metros cúbicos para quilômetros cúbicos vai dar um infinito de zero. Vai dar um infinito de zeros. Você vai ter que dividir por quanto? Por 1 bilhão. Ah lá. A gente vai ter que dividir por 1 bilhão. Eu não quero mais falar desse assunto aqui não, para não enrolar a cabeça de vocês. Era só para atentar vocês para o seguinte. Ô, professor, unidade de comprimento, unidade de perímetro, por exemplo, você vai medir a altura da sua casa. Você vai medir em metros, por exemplo. Agora, você vai calcular a área da parede da sua casa para saber quantos litros de tinta você precisa comprar. Aí vai ser o quê? Metro quadrado. Agora você vai comprar uma caixa d'água para sua casa. Ou a caixa d'água lá do bairro, por exemplo, ou da cidade. Essa caixa d'água é dada em metro cúbico. Por quê? A gente está falando de volume. Beleza? 1 decímetro cúbico é igual a quanto, hein, moçadinha? Lembra da aula passada? Quem vai lembrar? Professor, eu estava na aula passada, mas eu não lembro. 1 decímetro cúbico, isso aqui vocês têm que guardar. Por quê? Eu comentei com vocês, ó, é uma unidade que a gente usa muito no dia a dia. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? Porque o litro a gente usa muito no dia a dia, gente. Olha, eu quero comprar 1 litro de leite, eu preciso abastecer, colocar tantos litros de combustível. O litro a gente usa muito, muito. Né? Aí eu também fiz um desenho para vocês, gente, falando que 1 decímetro... Quantos centímetros tem 1 decímetro, hein, moçada? 5? 10. Ó, então, se você tiver uma caixinha, vou tentar desenhar uma caixinha aqui, ó. Se você tiver uma caixinha assim, ó, com 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Professor, qual que é a página da apostila? Ah, não, isso aqui eu estou dando só uma revisadinha. Depois a gente já vê aqui.
Se você tiver uma caixinha aqui, ó, com 10 centímetros, que é a mesma coisa que 1 decímetro, gente, eu vou escrever aqui, ó, 10 centímetros. Pega a régua de vocês. 10 centímetros é a mesma coisa que 1 decímetro, ó. Então, se você tiver uma caixinha que tem 1 decímetro de altura, 1 decímetro de comprimento, olha lá, ó, e 1 decímetro de largura, olha lá, ó. O que vai acontecer? Se você pegar uma vasilha d'água, uma jarra, e encher essa caixinha, ó, ela tem 10 centímetros ou 1 decímetro no comprimento. Ela tem 10 centímetros ou 1 decímetro na largura. E ela tem 10 centímetros ou 1 decímetro na altura. Se você pegar essa caixinha aí e encher ela de água, o que você vai perceber? Que aqui dentro vai caber 1 litro certinho. Aí dentro... Oi? Esse decímetro é volume? Esse decímetro, filho, é uma unidade de comprimento. Se você pegar uma reguinha... Ai, eu não sei se eu tenho uma reguinha aqui. Espera aí, só um pouquinho. Eu achei, galerinha. Eu achei. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo a reguinha que eu estou mostrando? Sim. Olha aqui, ó. 1 centímetro. Que, na verdade, tem 10 milímetros, que é o risquinho pequenininho, ó. É tudo, gente, assim, um 10 vezes maior que o outro. Por exemplo, 1 centímetro é 10 vezes maior do que 1 milímetro. E 1 decímetro é 10 vezes maior que 1 centímetro. Olha, então aqui a gente tem 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros aqui, ó. Isso aqui é 1 decímetro. Ó, essa medida de distância aqui tem 1 decímetro, ó, que são 10 centímetros. É só vocês olharem na reguinha de vocês aí, ó. Tá vendo? Daqui, ó, até aqui são 10 centímetros, ó. E que é a mesma coisa que 1 decímetro. Que é a mesma coisa que 1 decímetro. Tá vendo? Aí, se você tiver uma caixinha que tem 1 decímetro aqui, ó, no comprimento, ó, ou 10 centímetros, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. 1 decímetro para cá, que é a mesma coisa que 10 centímetros, e 1 decímetro na altura, se você pegar 1 litro de água, pode jogar lá dentro dessa caixinha que vai caber certinho. Ficou mais claro agora? Sim. Sim, Rebeca. Tudo bem? Quando for... Olha aqui, gente, ó. Olha aqui que legal, ó. Eu não tinha ainda estudado. Eu tinha estudado decímetro, centímetro, só que eu não tinha estudado decímetro quadrado, essas coisas assim. Isso, isso. Mas essas coisas, se você pegar o livro do 5º ano, Rebeca, for lá no final do livro de vocês, você vai ver que tudo isso está lá. Você vai olhar, nossa, o professor não está ensinando nada novo. Não estou. Está tudo lá no livro. E o que eu digo para vocês é assim, ó, as menininhas lá de Eubank, peguem o livro de vocês lá no final do livro. As menininhas que estão no 5º ano, gente, no 6º ano, pega o livro lá e tira foto, porque eu acho que eles não estão deixando mais os livros com os estudantes. Tira foto lá do final, que vocês vão ver essas conversões de unidade, tudo lá. Olha aqui, ó. Tá, filha? Ó,
O volume, quando a gente vai calcular o volume, aqui, ó, a gente multiplica quem? O comprimento. Eu vou escrever para vocês anotarem aí, ó. O comprimento vezes a largura, ó, vezes quem? A altura, ó. Sempre que a gente vai calcular o volume, a gente tem que multiplicar essas três coisas aqui, ó. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Agora, presta atenção, olha o que vai acontecer aqui, ó. Prestem bem atenção. Se a gente tem 1 decímetro no comprimento, ó, vezes 1 decímetro na altura, na largura. Olha, vezes 1 decímetro na altura. Olha lá. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 1 vezes 1 dá quanto? 1. 1. 1 vezes 1 de novo. 1. 1. Agora, decímetro vezes decímetro dá o quê? Hum? 20 centímetros. Não. Decímetro vezes decímetro dá o quê? Decímetro ao Decímetro quadrado. quadrado. Isso. E decímetro ao quadrado vezes decímetro de novo. Decímetro ao cubo. Decímetro ao cubo. Olha lá, ó. Olha lá. Ah, professor, se fosse metro, então... Se fosse metro, então, seria metro vezes metro. Vai dar metro quadrado. Metro quadrado vezes metro. Metro cúbico. Claro. Porque o comprimento aqui vezes a largura, ó, dá para a gente a área, ó. Se a gente pegar aqui o comprimento aqui, ó, e multiplicar pela largura, vai dar a área da base do cubo, ó, metro quadrado. Agora, se a gente pegar essa área e multiplicar pela altura, vai dar o volume, ó. Ah, professor, então eu entendi, ó. Toda vez que eu for calcular o volume, eu tenho que multiplicar o comprimento vezes a largura. Só que o comprimento vezes a largura dá para a gente uma área. Toda área vezes a altura dá para a gente um volume. Vocês entenderam, galerinha? Sim. É isso. Beleza? Quem já anotou, eu vou apagar, gente, para a gente dar sequência nos nossos exercícios. Chegou mais alguém. Chegou mais um estudante aí. Quem que chegou? O Ô, Eric. professor, Oi. é verdade que hoje vai ser o último dia de aula? Hoje é desse semestre, sim, Eric. Aí a gente retorna no dia 31 de julho. Aproveita férias aí para convidar um coleguinha. Se cada um trouxer mais um coleguinha, a gente dobra o número de estudantes. Acho que eu vou trazer um amigo de lá do colégio para vir aqui. Ótimo. Ótimo, campeão. Posso apagar aqui, moçada? Pode? Essa revisãozinha aí da aula passada ajudou vocês? Sim. Eu chamei Tá. a minha amiga para participar do cursinho, só que Ah, ela vai participar de tarde, porque ela estuda de manhã. beleza. Maravilha. Não tem problema, será muito bem-vinda, tá? E aí a gente fortalece o projeto, tá, moçadinha? Tá bom. Porque tem que ter um número de estudantes para a gente continuar em frente. Agora, moçada, vamos nós lá, ó. O exercício número 21. A área de um terreno retangular é 36 metros quadrados e a medida de um dos lados é 9. A medida do outro lado é... E agora? 4 metros. 4 metros. Claro. O professor faz um desenho aí. Olha lá, ele falou que o terreno é retangular. Claro, eu fui lá e desenhei um retângulo. Ele falou que essa área aqui, ó, vale quanto? Ó? 36 metros 36 metros. quadrados. Olha lá.
É a área, eu estou colocando lá dentro do retângulo, que é a área, ó. É a área dessa superfície aqui, ó. Todos entendendo? Ele falou que a Sim. medida de um dos lados vale quanto? 9 metros. 9 metros. Olha aí. O que ele está perguntando para a gente? O que ele quer saber? Qual é a medida do outro lado? Ele quer saber a medida desse outro lado aqui, ó. Tem um que vale 9 e o outro. A gente não sabe. Olha lá. Professor, Esse aqui, ó, vale 9, ó. Esse lado aqui, ó. Vamos lá. Esse lado aqui, ó, ele vale 9, ó. Agora, quanto que vale esse aqui, ó? A gente 4 não sabe. metros. Ah, 4 metros. Por que que você descobriu? Porque eu dividi 36 por 9. E encontrei Isso. o valor do outro lado. Qual que é a fórmula da área do retângulo? Hã? Área retangular? Qual que é a fórmula da área de um retângulo? É lado vezes lado, ou o quê? A base vezes a altura dele, ó. Nesse retângulo aí, o que que a gente sabe? Que A a base- área dele vale quanto? 36 metros quadrados. 36 metros quadrados. O que mais que a gente sabe? Que o valor de um dos lados dele é 9 metros. E quem que é um dos lados dele aí que ele deu? Ele deu a base dele ou ele deu a altura dele? A altura. Ele deu a base, olha lá, ó. Olha lá, campeão, ele deu a base, ó. 9 metros. E a altura, ó, nós vamos descobrir. Olha lá. Como é que a gente faz aquela conta ali, ó? A gente pega esse 9 e passa ele para o lado de cá, dividindo, ó. Ó. Ô, professor, é letra H minúsculo. Olha lá, ó. Aí nós vamos passar, ó. Então, vai ficar assim, ó, 36 metros quadrados, ó, dividido por quanto? Por 9 Por metros. 9 metros. É igual a quem? A altura dele, ó, o lado dele. Agora, 36 dividido por 9 dá quanto? 4 4 o quê? Qual unidade? metros. Metros. Parabéns. Olha lá. 4 metros. É a altura dele. Então, no lugar daquela interrogação, ó, nós vamos botar o quê? 4 metros. 4 metros. Descobrimos, ó. Rebeca, você entendeu isso, coisa rica? mais ou menos, eu não sei o que significa esse H que o senhor colocou aí. Esse H é a mesma coisa que, olha, que lado vezes lado, ó. Para você calcular a área de um retângulo, Rebeca, olha aqui, ó. Você precisa saber quanto vale os lados dele, ó. Olha aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Você tem um retângulo aqui, ó. Vou fazer ele virado assim, ó. Para você calcular a área dele, Rebeca, você precisa saber os lados, ó. Esse lado, que é a altura dele, ó. E esse lado, que é a base dele, ó. Ó. Esse lado aqui é igual ao de cima, ó. Deixa eu pegar a borracha. Tá vendo esse lado? É igual a esse, ó. Então, isso aqui é a base dele, ó. E isso aqui é a altura dele, ó. Esse lado aqui é igual o lado de cá, concorda? O retângulo tem dois lados iguais entre si, ó. Aqui, no nosso caso, olha o que acontecia, ó. A gente sabia a base, quanto que vale a base? Se aqui em cima está 9, aqui embaixo também vale 9, ó. Só que ele deu a área para a gente e não falou quanto que valia a altura, ó. Ele não falou quanto valia a altura. Aí nós descobrimos, ó, porque a área do retângulo não é a base vezes a altura, só que ele deu para a gente o valor da área. Nós fomos lá, ó,
e pegou esse 9, passou ele dividindo para o lado de cá. E calculamos a altura. Ó. 36 dividido por 9 dá 4. Ô, professor, o que aconteceu com 1 metro² e com 1 metro? O que aconteceu, hein, gente? O que é metro²? Vocês concordam que metro² é a mesma coisa que metro vezes metro? Sim, sim. Ah lá, se você for dividir por metro, o que vai acontecer? Você vai cortar esse metro, simplificar esse metro aqui, ó, com esse aqui, por exemplo. Ó. Sobrou só o quê? 1 metro. O metro. Agora, olha aqui, ó. Nós tínhamos metro², aí nós dividimos por metro, ó. Sobrou só quem? O metro. Metro. Olha lá, metro². Metro² é a mesma coisa que o quê? Que metro vezes metro. Quando você divide, olha o traço azul, ó, por metro, ó, você simplifica metro com metro, vai ficar o quê? Só vai sobrar o metro. Olha aqui, ó, só sobrou o metro. Claro, uma altura, a gente vai medir um perímetro, por exemplo, um comprimento, uma largura, uma altura, com 1 metro. Vocês entenderam, moçadinha? Tudo bem até aí? Sim, Então vamos para frente. Sim. Vocês anotaram? sim, Beleza? Posso apagar? Pode. pode. Calcule a área de um retângulo de 20 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Esse eu não vou fazer. Quem achou a resposta? Maria Vitória, quanto que deu? Oitenta. Isadora, quanto deu? Aninha. Professor, 80 centímetros? É uma unidade, ele quer que calcule o quê, hein? O que ele quer que calcule? A área. A área a gente vai dar a resposta em quê, hein, seu Lucas? Essa área, que figura que é? É um retângulo. Qual que é a fórmula para calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Quanto que vale essa base? 28. A base? 20, quer dizer. 20. Quanto que vale a altura? 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros. Então, olha lá, a área de um retângulo, vou abreviar aqui, tá? Ó, é igual a quem? Eita, prof. A base vezes a altura.
Quanto que vale a base? 20 centímetros. Quanto que vale a altura? 8 centímetros. Quanto que vai dar isso aqui, moçada? 80 centímetros quadrados? Aí sim, Lucas. Aí sim. A outra vez você falou 80 centímetros. E a área? Não, 80 centímetros, Lucas? Faz essa conta aí de novo, campeão. Ah, foi sem querer. 160 centímetros quadrados. 160 centímetros quadrados. Olha lá. Nós não estamos calculando área? A área tem que ser unidade quadrada. 8 vezes 20, ó. Se fosse 8 vezes 10, não ia dar 80? Como é 8 vezes 20, a gente tem que dobrar. Então, vira o quê? 160. Porque Ah, não 2 gostei, professor. Faz ali a continha. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 2, 16. Ó. Calcule a área de um azulejo quadrado de 20 centímetros de lado. E agora, moçada? Olha aí. Quanto que vale o lado do quadrado? 20 centímetros. 20 centímetros. O que que o quadrado tem, hein, gente? Com relação aos seus lados. A mesma quantidade de centímetros? Isso. Ele tem a base dele é igual à altura. Então, ele tem todos os lados iguais. Então, se eu sei um lado, se eu sei a altura dele, eu sei a base também. Qual que é a fórmula para calcular a área de um quadrado, hein, moçada? Lado vezes lado. Lado vezes lado. Se a gente sabe um lado dele, ó, o outro é igual. Quanto que vai dar a área desse quadrado aqui, galerinha? Hein, moçada? 400 centímetros quadrados? Aí sim. Maravilha. 20 vezes 20. Como que a gente faz essa conta rápido, hein, gente? Quem lembra? Corta o zero. Aqui, ó. Pega esse zero que está aqui, ó. Junta com esse. Lá no final vão ficar quantos zeros? 2 zeros. Beleza? Ó, nós pegamos esse zero, juntamos com esse. Ficaram 2 zeros. Agora multiplica os algarismos que sobraram. 2 vezes 2. 4. Então, deu 400 o quê? centímetros quadrados. Centímetros quadrados. 400 centímetros quadrados. Ó. A área do quadrado é lado vezes lado. Se a gente sabe um lado, a gente sabe o outro. 400 centímetros quadrados. Todos acompanharam, gente? Sim. Beleza, beleza? Anotaram? Posso apagar? Fizeram o desenho direitinho? Sim. Sim. Espera aí, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Cadê a Lara, hein? A Lara não está na aula. Chegou mais alguém, gente? Só chegou o Eric, né? É porque as crianças aqui em Campo Grande, lá em Eubank também deve estar no período de provas. Então, novo.
Olha lá. Próximo exercício, moçada. Qual que é? Um 24. Isso, vamos lá? Lê para a gente. Posso ler? Aham. Um paralelograma tem 30 centímetros de base. A medida de sua altura é 3/5 da base. Qual é a área do paralelograma? E agora, Rebeca, como que é um paralelogramo? Esqueci. Tem dois lados paralelos entre si, ó. Olha lá, vou tentar desenhar aqui, não vai ficar muito bonito, não. Mas eu vou tentar. Olha aí. O que ele falou para a gente? Que a base tem 30 centímetros. Então, nós vamos escrever aonde o 30? Aqui? Tá certo isso? Tá, né? Beleza? O que ele falou mais? Beleza. A E medida a sua altura é 18 centímetros. Eita, mas é fera, hein? Vamos lá? A altura dele é 3/5 da base. Então, nós vamos pegar, ó, a base e vamos multiplicá-la por 3/5, ó. 3/5, ó. Olha lá o que nós vamos fazer, ó. Ele falou que é 3/5 da base, então nós vamos ter que multiplicar essa base por 3/5. Beleza? Vou dar o tracinho da fração aqui, ó. Multiplicação de fração. Como que a gente faz multiplicação de fração mesmo, moçada? Você dá para simplificar o 30 pelo 5. Ou antes de multiplicar, dá para a gente simplificar. O que tem aqui de baixo mesmo? Ó? 1. O 1. Quando não tem nada, a gente subentende que aqui vale 1. Ó. Então, ó, é uma multiplicação de fração, porque esse 30 sobre nada é a mesma coisa que 30 sobre 1. Ok? Aí, o que acontece? Ó? Antes da gente multiplicar, a gente pode simplificar essa fração. Como assim, prof? Vamos dividir aqui por quanto? 5. Por 5, ó. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Dá 1. E agora, 30 dividido por 5 dá quanto? Dá 6. 6. Dá 6. A gente dividiu o lado de baixo por 5, o denominador, nós temos que dividir também quem por 5? O 30. O 30, que é o numerador, olha lá. Se dividir o denominador por um número, tem que dividir o numerador, o numerador também pelo mesmo número. Agora, o que sobrou para a gente fazer? 1, olha lá, tá vendo um azulzinho, ó, vezes 1 vermelhinho, vai dar quanto? Vai dar 1. Vai dar 1. Então, vou colocar esse 1 aqui, ó. Nem precisava, né, professor? Nem precisava, mas nós vamos colocar para vocês entenderem bem certinho. 6 vezes 3, galerinha. Dá 18. Dá 18. Quanto que dá 18 dividido por 1? 18. 18. Pronto. Olha lá. 18 o quê? 18 centímetros quadrados. É mesmo? 18 centímetros. 18 centímetros. Porque nós estamos calculando quem? Nós estamos calculando a altura do paralelogramo, ó. Isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui dele, ó. Essa altura aqui, ó. Não vou colocar ali dentro para não confundir com área.
Mas nós estamos calculando essa altura ali, ó. Vocês estão entendendo? Sim. Ó, Sim. nós estamos calculando essa altura aí, ó. Olha lá. Quanto que deu essa altura? Ela é 3/5 da base. Quanto que deu 3/5 de 30? 18 centímetros. 18 centímetros. Todos entenderam? Ah lá, 18 centímetros, ó. Deixa eu fazer aqui uma linha de chamada, ó. E agora eu vou colocar uma linha de cota. Olha aqui, ó. Beleza, galerinha? Anotaram aí? Sim. Sim. Joia. Pode dar um print screen da tela também. Qual a área do paralelogramo, moçada? Primeira coisa, qual é a fórmula para calcular a área de um paralelogramo? Base vezes altura? Isso, parabéns. A área de um paralelogramo, ó. Vou abreviar aqui, ó. Vai ser igual a base vezes a altura, ó. Eu acho que aqui vai dar para escrever mais um pouquinho. Paralelogramo. Ah lá, vai ser a base vezes a altura, ó. Quanto que vale a nossa base? 30 centímetros. 30. Então, vai ser 30. Quanto que vale a altura, moçadinha? 18 centímetros. Se nós fôssemos calcular essa área, então, quanto que ia dar? 540 centímetros quadrados. Mas que maravilha! Que bênção essas crianças! São muito feras. Olha lá. Ainda não ficou muito bonitinho. Deixa eu puxar ele um pouquinho para cima aqui, ó. Agora sim. Anotaram, galerinha? Aprenderam direitinho? Sim. Sim. Beleza, beleza? Rebeca, tudo tranquilo, filhota? Sim. Então tá jóia. Opa, chegou mais gente aí. Que beleza. Quem é que chegou? Alessa? Seja bem-vinda, filha. Se mantenha por aí, a gente está aprendendo bastante. Tudo certinho, gente? Quem quiser dar um print screen da tela, Sim, tá? professor. Anota direitinho. Isabela, tá tudo certinho? Sim. Isabelle também. Um triângulo tem 10 centímetros de base e a sua altura é o dobro da base. Qual é a área do triângulo? E agora, galerinha, primeira pergunta. Qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura. É só isso? Base vezes altura e divide por 2. Dividido por 2. Olha aqui, ó. Eu desenhei um triângulo aqui. Ó, professor, ele poderia ser um triângulo assim, ó, um triângulo retângulo? Ó. Poderia, ó. Ó, poderia. Triângulo do mesmo jeito. Tá vendo? O que ele falou para a gente aí, gente? Do nosso triângulo, ó. Que a Ele base tem é 10 10 centímetros de centímetros base. e a altura é 20 centímetros. Maravilha! A base do triângulo é 10 centímetros, ó. Ó, vou fazer uma linha de chamada. Vamos colocar uma linha de cota aqui, ó.
Ele falou para a gente, doutor Lucas, quanto que vale aqui? 10 centímetros. E ele falou que o quê? Que a altura é o quê da base, hein, gente? É O o dobro. dobro. É o dobro. O dobro de 10 é 20. Então, ó, essa cota aqui, ó, essa medida ali, ó, são 20 centímetros, ó. Olha lá. E agora, como é que fica a área desse triângulo, moçada? 20 Primeira vezes coisa. 10 dividido. Isso. Vai Vai ser ser a 20 base vezes. Vai ser vezes a 10 vezes altura, 20, dividido tudo por isso 2, que vai dividido ser por igual a 2, ó. 100. Então, vamos lá. Perdão, gente, só um instantinho. A área vai ser... Quanto vale a base? 10. 10 centímetros. Quanto que vale a altura? 20 centímetros. Centímetros. Tudo isso tem que ser dividido por quanto? Por 2. Por 2. Ó. Olha lá. Que vai dar quanto? Vai ficar 100. 100. 100. Olha lá, 10 vezes 20, Centímetros 200. 200 quadrados. dividido por 2, 100. 100 o quê, hein? Centímetros 100 quadrados. centímetros. Parabéns. É a área? Falou que a área, gente, é a unidade quadrada. No nosso caso, ó, centímetro quadrado. Todos entenderam? As Sim. menininhas de Uban, que está tudo certinho aí? Vamos ver se elas estão aqui. Estão. Estão entendendo certinho? Sim. Tá. Sim. Maravilha. Se fosse um triângulo desse jeito aqui, gente, a base dele seria aqui, ó. 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 Ah, professor, tu desenhou o triângulo errado, né? Por que que eu desenhei errado, gente? Quem me fala? Vocês que são muito inteligentes. Ô, prof, o teu triângulo está errado. Por que que está errado? Esse triângulo de cá, ó. Eu tinha que ter desenhado um triângulo assim, ó. Concorda? Por quê? Ninguém descobriu? Ele não falou que a altura dele, olha aqui, ó. Que a altura tem que ser em relação à base, gente? Professor, é porque o lado esquerdo do triângulo que está deitado é menor do que o lado direito? Isso, olha aqui, ó. O lado, ele falou que a altura tem que ser o dobro da base. Olha a base, ó. Esse triângulo está desenhado certo, ó. Olha a base dele. A altura é o dobro, ó. Agora, olha esse aqui, ó. Olha a base dele, ó. A altura dele é o dobro da base? Não, é menor. Não. Olha aqui, ó. Olha a base desse triângulo. Essa altura era para ser o dobro da base, era para dar cá em cima, ó. E não deu, ó. Aqui, ó, eu desenhei ele errado. Um desenho certo dele seria o quê? Esse daqui, ó. Tem uma base e a minha altura o dobro dela, ó. Poderia até espichar mais um pouquinho ali. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Sim. Rebeca, Sim. você entendeu, coisa rica? Sim. Vocês anotaram aí? Posso apagar, gente? Pode. Quem dá print screen na tela já deu? Vamos em frente? Calcule a área de um losango cujas diagonais medem 15 centímetros e 12 centímetros.
Ai, ai, e agora? O que é um losango, galerinha? Hã? O losango, vocês lembram? Não é a bandeirinha de São João? Da festa de São João? Ó. Olha lá. Quem são as diagonais, ó? Essa é a diagonal maior e essa é a diagonal menor, ó. Qual é a fórmula para calcular a área de um losango, moçadinha? É a base vezes a altura dividido por 2? Não, esse é diferente. Ó, Multiplicar? essa daqui é a diagonal, ó, área do losango, ó. Área, losango. Ó, vai ser a diagonal maior. Vou ter que escrever diagonal aqui, que é a primeira vez que está aparecendo para vocês, ó. A diagonal maior vezes a diagonal menor, ó. Ah, professor, facinho também, né? Facinho, gente. Olha aí. Isso daqui, ó, é a diagonal dele, ó. Peraí, faz o contrário a seta, né, prof? Lucas. Isso daqui é a diagonal, ó. Qual diagonal é essa? A maior? A maior, olha lá, ela é muito maior que a outra, olha a outra, ó. A diagonal aqui, olha, ela liga, tá ligando esse vértice com esse, ó. Tá vendo? Quando você tem dois vértices, dois cantos da figura consecutivos, se você ligar, ó, vai gerar um lado. Agora, se você ligar vértices não consecutivos, vai gerar as diagonais. Essa aqui é a diagonal maior da bandeirinha de São João, ó. Ó, diagonal maior, ó. Ah lá, galerinha, que baba. Facinho, né, prof? Claro. Aí a gente chama ela de quê? De Dzão, ó. D maiúsculo, ó. E a diagonal menor, ó, a gente chama de Dzinho, ó. Olha lá. Agora nós temos que espichar essa seta aqui. Sabe que a gente consegue? Não, né? Vocês anotaram bem certinho? Sim. Olha lá. Pô, professor, é a diagonal maior mais a diagonal menor, gente. Tudo isso dividido por 2. Ih, professor, agora lascou, né? Ó, agora tem que colocar aqui um parênteses, ó. E dividir tudo isso por quem? Por 2, Por ó. 2. Coloca aí na fórmula de vocês. Ó. Ah, professor, eu posso dar um traço grandão aqui, ó, e colocar o 2 embaixo? Fica muito melhor, gente. Ou coloca essa barra inclinada, ó, ela significa divisão, tá? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Agora leia o exercício 26. Professor, já fiz. Quanto que deu? Eu também. 90 centímetros quadrados. Beleza. Vocês são muito fera. Cansadinho. O meu também deu 90 centímetros Deu 90 quadrados. centímetros quadrados. 90 centímetros. 15 vezes 12 dá quanto, hein, gente? 180. 180. 180. 180, tudo isso aqui tem que ser o quê? Dividido por 2. Maravilha. Maravilha. Olha lá, centímetro vezes centímetro dá o quê mesmo, gente? Centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Parabéns, parabéns.
180 centímetros quadrados dividido por 2. Ô, professor, às 9 horas eu vou ter que sair por causa que eu fui no dentista. Tá bem, filho. Tá ótimo. Só de você ter vindo e assistido até agora tá excelente. Até às 9 vai ficar muito bom. Olha lá, moçada. Todos anotaram? As menininhas de Oban que estão entendendo direitinho. Opa, chegou mais um. Sim. Maravilha. Ai, que bom. Eric, Alessa, Isa, Kiara, Lara. Maravilha. Olha lá, ó. Então, a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, ó. Olha aqui, ó. Só relembrando, tá, gente? O losango é uma bandeirinha de São João, olha lá, ó. Vocês batem o olho lá e falam, eu sei calcular a área daquela figura ali, ó. A diagonal maior é essa aqui, ó, claro, ó. Diagonal maior. E essa aqui, ó, a diagonal menor, ó. O Dzão e o Dzinho, olha aí, ó. Eu deixei escrito aqui para vocês, ó. Vou puxar aqui um pouquinho para trás, ó. Olha lá. Diagonal maior e diagonal menor, ó. Anotaram? Bateram um print screen aí, moçada? Já anotei, professor. Tudo certinho? Lara, anotou? Sim. Sim. Um prédio de 12 andares possui 3 janelas de vidro fumê em cada andar. Quantos metros quadrados de vidro foram utilizados nesse prédio se cada janela mede 350 centímetros por 120 centímetros? E agora? E agora, galerinha? Ih, professor, eu estou fazendo problema Professor, aqui. agora, qual que é a página da apostila? A página da apostila? Peraí, filha, peraí. Só um instantinho. Na página 16, lá no finalzinho. Deixa eu ver, ó, nós estamos terminando a apostila, gente. Deixa eu ver quantas páginas falta para terminar. 2. Nós estamos nesse módulo de geometria, que é o último. Ô, professor, acho que dá pra gente terminar hoje. Não dá não, filho. Ainda vai ficar para o próximo semestre um pedacinho só. Aí vocês peguem essa apostila e revisa, tá, moçadinha? Até onde a gente estudou, dá uma olhadinha bem direitinho. Olha lá, aonde é que nós estávamos? Aqui, ó, 27. Um prédio de 12 andares. E aí? Ô, professor, se eu fizer um desenho no meu caderno, me ajuda na hora de resolver? Claro. Olha lá o meu prédio, ó. Eu não sei se eu vou conseguir dividir aqui em 12 pedaços, gente, ó. Aí vocês dividem com a régua aí certinho. O prof está aqui, ele não tem nem como usar a régua, ó. Ó, ele está tentando dividir aqui, ó. Mas sabe lá Deus em quantas divisões vai resultar. Olha aí. Mais uma, professor, da 12. Já deu, filha? Tá. Ah, ficou muito feio, não ficou? Não.
Não, porque você é caridosa. Na hora que o senhor ia fazer, eu ia falar para o senhor fazer com quadrados grossos, porque aí iria dar mais rápido. Verdade. Olha lá, digamos que eu tenha conseguido dividir certinho. Tem um prédio com 12 andares. Em cada andar tem o quê? Uma janela? Lê lá no problema. Tem que ler lá direitinho. Em tem? cada andar tem 3 janelas, vidro. Então, ó, em cada andar aqui, ó, tem o quê? 3 janelas, ó. Nossa Senhora, professor, o teu desenho tá muito feio, né? Tá, gente, olha lá, ó, as 3 janelas era para ser o quê, hein, gente? Iguais. Então, vocês desenham aí 3 janelas iguaizinhas. Cada uma dessas janelinhas, ó, agora o que o prof vai fazer? Ele vai puxar uma janela dessa daqui, ó, e vai aumentar o desenho dela, ó. Cada janela dessa mede quanto, hein? Quem lembra? Quanto vale a base dela? Quanto que vale a altura dela? Professor, o senhor colocou 300, é 350. Ah, que beleza, obrigado. Espera aí. Obrigado por me corrigir a tempo. Senão ia fazer conta errada. Obrigado, viu, filha? Aqui, ó, 350. E aqui, a altura, ó, 120. Todos entenderam? Sim. Quanto que dá a área de uma janela? Primeiro, que figura é essa que está aqui, ó, que mede 350 por 120? Um quadrado. É um quadrado? Tem os lados iguaizinhos? É um retângulo? É um retângulo, olha lá. A base dele é diferente da altura. O quadrado aqui, a base é igual à altura. Concorda? Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura? Base vezes altura. Nós já estamos craque nisso aí, ó. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura e tudo dividido por 2? Maravilha. Como que a gente calcula a área de um losango? Base vezes altura. Não. O que o losango tem que a gente usou lá? Acabamos de fazer. Diagonal. Maior Vezes a diagonal menor. Tudo Dividido por... dividido por 2. Maravilha. Maravilha. Quanto que dá 350 vezes... Quanto, professor? 350 vezes 120. 1050 centímetros quadrados. Olha lá, ó. Esse zero junto com esse zero vira 2 zeros, ó. 42 mil centímetros quadrados? Deu 42 mil? Quanto que dá 12 vezes 35? Se fosse 10 vezes 35, ia dar quanto, hein, gente? Ia dar 350, vocês concordam? Se fosse 10 Sim. vezes 35?
Como é 12 vezes 35, tem que fazer 2 vezes 35, que dá 70. Aí, ó, 350 com 70 dá quanto? 420. Aí, como já tinha 2 zeros, ó, ficou quanto, hein? 42.000 42.000 o quê? centímetros quadrados. Isso é a área de quem? Isso é a área de quem, hein, gente? Do retângulo? De uma janela, de um retângulo. Quantas janelas a gente tem por andar? 3. 3. Então, nós vamos fazer 3 vezes quanto? 12. Não, nós vamos fazer 3 vezes quanto, coisa rica? 42.000 42 mil. centímetros. 3 vezes 42.000, que vai dar quanto? 42 vezes 2 dá 84. E Dá 84? 126.000 centímetros quadrados. 126.000 126.000 centímetros quadrados. O que que isso representa, hein, gente? A área das janelas? A área das janelas em cada andar. O que que ele está querendo saber no problema? Ele está querendo Ele quer saber saber quantos metros quadrados de vidro foi foram utilizado. utilizados nesse prédio. E agora, o que que a gente tem que fazer? Se é no prédio, a gente tem que pegar esses 126.000 e fazer o que com ele? Dividir por 3? Não. Nós Multiplicar. calculamos a área aqui, ó. multiplicar por 9, Por que por 9? porque um andar já foi calculado. Não, mas ele tem 12, ó. Ah, tem 2. Multiplicar por 11? Por Multiplicar 12. por A gente sabe de 1. E em 12? A gente vai multiplicar por 12, ó. Quanto que dá 126.000 vezes 12? Professor, Oi? não seria multiplicado por 11? Não. Você sabe de 1, ó. Você sabe de 1. Quanto que a área num andar? 126.000. E em 12 andares? Professor, vai dar 1.512.000 centímetros quadrados. 512.000. Eu estou confiando na sua conta, filha. Centímetros quadrados. Chegamos na resposta? Sim. É? Lê lá o enunciado. Tem que ver quantos metros quadrados de vidro foram utilizados. E aí, Rebeca, nós chegamos na resposta? Não, Por quê? porque você calculou a altura dos quadrados da Não, janela. filhotinha. É porque a gente chegou num número que é centímetro quadrado e ele está querendo metro quadrado. O que que a gente tem que fazer? Dividir por 10.000? Dividir por 10.000. Mas é fera. Mas é fera esses guris. E agora? Se a gente pegar esse número aqui, gente, ó. 1.512.000. Ô, professor, 512.000 dividido por 10.000. Ó. Quanto que vai dar essa conta? 151,20? 151,20 ou 151,2. Só você cortar lá. Corta o zero de baixo com os zeros de cima. Ó. Depois vai sobrar o quê? 1.512 dividido por 10. Aí a vírgula anda para a esquerda uma casa. Ó. Eu vou ter que dar um traço agora e sair da caixa de edição
Vou dar um traço aqui para vocês entenderem. Ó. Ô, professor, minha mãe disse que já tá na hora pra nós ir pro dentista, tá bom? Tá bem, filho. Parabéns por ter vindo. A gente vai voltar no dia 31 de julho. A gente quer você aqui de volta, tá, campeão? Tá? Tchau. Tchau. Fica com Deus, filho. Olha lá, ó. 1.512 dividido por 10 dá quanto? 151,2 ou 0,20. Maravilha. Nossa, mas é uma bênção. Com as crianças sensacionais. Olha lá. 151,2 ou 0,20. Agora o quê? Metros quadrados. Agora sim chegou na resposta. Agora sim chegou na resposta. Ô, professor, por que que dividiu por 10.000? Quem que me fala? Porque de centímetros quadrados para metros quadrados, você tem que dividir por 10.000. Você tem que... E isso, olha aqui, ó. Ô, professor, mas por que que é por 10.000? Então, vamos lá explicar tudo direitinho, ó. Ó. Olha aqui, ó. Nós estávamos aqui em centímetros quadrados, ó. Ó. Então, eu devia ter colocado o quadrado ali, né? Vou colocar com a canetinha aqui, gente. Ó. Metro quadrado. Aí vocês fazem bonitinho aí, ó. Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Cada uma passagem dessa, gente, a gente tem que dividir por quanto? Se é a 10. área, por 100, ó. Por 100? Ó, de centímetro quadrado para decímetro quadrado, a gente tem que dividir por 100. Agora, de decímetro quadrado para metro quadrado, ó, a gente tem que dividir por 100 de novo, ó. Dividir por 100 duas vezes, ó, é a mesma coisa que dividir por quanto? Por 10.000. Por 10.000. Dividir por 100 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 10.000. Todos entenderam? As Sim. menininhas de Obanque entenderam? Cadê elas? Estão quietinhas, né? Maria Vitória, Ana. O sinal tá bom aí, a aula tá contínua, vocês estão ouvindo direitinho? Abra o microfone aí e fala com a gente um pouquinho. Professor, esse dividir por 100 aí é igual a 10.000? Dividiu por 100 duas vezes, ó. Ô, professor, por que que dividiu duas vezes? Hein, Rebeca? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós pegamos de centímetro quadrado, ó, e a gente queria chegar aonde? Em metro quadrado, olha aqui, ó. Então, a gente dividiu por 100 para passar para decímetro quadrado. Mas a gente não quer decímetro quadrado, a gente quer o quê? Metro quadrado. Divide por 100 de novo, ó. Nós dividimos por 100, ó, por 100 uma vez, para sair de centímetro quadrado e passar para decímetro quadrado. Dividimos por 100 de novo, para quê? Para sair de decímetro quadrado e chegar em metro quadrado. Aí, dividir por 100 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 10.000. Olha ali o 10.000. Ó. É igual assim, Rebeca, se a gente fosse multiplicar por 100 duas vezes, ó, se fôssemos multiplicar, ó, multiplicar por 100 duas vezes, é a mesma coisa que multiplicar por 10.000, olha lá. E dividir por 100 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 10.000. Entendeu, filha? Sim.
Maravilha? Sim. Posso apagar? Vocês anotaram? Bater o print screen da tela? Posso apagar, moçadinha? Pode, professor. Pode. Pode. Então, aqui só para repetir, ó, bem rapidinho. O nosso prédio tem 12 andares. Em cada andar, ele tem 3 janelas, ó. Então, isso aí, você repetiria essas 3 janelas em todos os andares aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele quer saber quantos metros quadrados, gente. Ele vai ter que comprar de vidro. Só que ele deu a dimensão da janela em centímetro. Nós fomos lá, olhamos a janela. O que é essa figura aqui? É um retângulo. Como que calcula a área de um retângulo? A base vezes a altura. Nós pegamos a base, multiplicamos pela altura em centímetro. Ó. Achamos a resposta em quê? Em centímetro quadrado. Óbvio, né? Aí, ó, em cada andar, a gente tem 3 janelas. Então, a gente pegou a área de uma janela e multiplicou por 3. E descobriu qual que é a área por andar em centímetro quadrado. Deu 126 mil. Agora, nós pegamos essa área por andar e multiplicamos por 12. Por quê? Tem 12 andares. E aí, nós descobrimos que dá uma área de 1.512.000 centímetros quadrados. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Volta aqui no diagrama. Aonde que a gente está? Em centímetro quadrado. Aonde a gente quer chegar? Em metro quadrado. Tá vendo? Aí, o que a gente tem que fazer? Do lado de baixo, ó, a gente sempre divide. Como é área, a gente vai dividir por 100 cada uma dessas passagens, ó. A gente vai ter que fazer 2 passagens, de 2 transformações, ó, de centímetro quadrado para decímetro quadrado e de decímetro quadrado para metro quadrado. Então, nós dividimos por 100 2 vezes. Dividir por 100 2 vezes é a mesma coisa que dividir por 10 mil. Então, aqui, ó, 1.512.000 dividido por 10 mil, nós cortamos 0 com 0, 0 com 0 e 0 com 0. Sobrou o quê? 1.512 dividido por 10. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Tá vendo? Quando a gente está dividindo, ó, você anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, aquele 1.512 virou 151,2. Ó. Beleza, beleza, gente? Sim. Beleza. Bem explicado? Super. Então, tá joia, Rebeca. Paulo tem que pintar 27,50 metros quadrados. Ai, perdão, gente. Ah lá, ele tem que pintar 27,50 metros quadrados de parede. Ele já pintou 217 decímetros quadrados. Quantos metros quadrados ainda falta pintar? Hã? Quem dá uma sugestão? Professor, repete a pergunta que eu não entendi. Olha, leia aqui, campeão. Ó. Paulo tem que pintar 27,5 metros quadrados de parede. Ele já pintou quanto?
217 decímetros quadrados. Quantos metros quadrados ainda falta pintar? Quem dá uma ideia para a gente? O que é que a gente tem que fazer, gente, para iniciar a conversa? Professor, Dividir por 100 esses decímetros quadrados e transformar em qual metros? finalidade, Lucas? Dividir por 100 esses decímetros quadrados para transformar em metros quadrados e descobrir quantos você já pintou. Maravilha, mas é fera demais. Vamos lá? Ou vai descobrir o quanto ainda falta pintar? Quanto ainda falta pintar. Então, Também. ó, vamos fazer o diagrama de novo. O diagrama danado, né, professor? Ó. Olha lá. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. E milímetro quadrado, ó. Ah, peraí, que agora eu vou fazer aqui certinho. E aí? para transformar, você tem que dividir por 100. Quantas vezes? Por 100. Uma vez. Uma vez só. Aqui, ó, nós estamos em decímetro quadrado e a gente quer chegar aonde? Nós estamos aqui, ó. Onde que a gente quer chegar? Metro quadrado. Quantas vezes nós vamos dividir? Por 100. Por 100. Por uma Quantas vez. vezes? Uma. Apenas uma. Ah, professor, é diferente do exercício lá de trás? É porque lá a gente estava aqui, ó. Aí a gente dividiu por 100 para chegar aqui, dividiu por 100 de novo para chegar aqui, ó. Agora a gente já está aqui, ó. A gente vai dividir uma vez só. Quanto que dá 217 dividido por 100? Hã? 2,17? 2,17, ó. Olha aí. Como assim, prof? Olha lá, gente. Quando a gente está dividindo, a vírgula anda para... Hã? Aonde que está a vírgula desse número 217? Anda para a Concorda? esquerda. Ah lá, ó, ela vai andar para a esquerda lá. Se a gente dividir por 100, ó, cada zerinho desse, a gente vai andar uma vírgula para a esquerda, ó. Um zerinho andou a vírgula para cá, o outro zerinho andou a vírgula para onde? Para cá, ó. Professor, por que falam que a vírgula vai andar para a direita ou para a esquerda? Por quê? Por causa da potência de 10, filhinha. Ó, se você estiver multiplicando, ó, por exemplo, ó, você tem um número assim, ó, 23,5 vezes 10, ó. A vírgula vai andar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, para a direita? Para a direita, que agora você está multiplicando. Quantas casas? 2? Uma casa, você tem só um zero. Ah, entendi. Aí aquele número vai ficar o quê? Eu não sei, professor. Olha lá, ó. Você não precisa armar a conta, porque isso são potências de 10, ó. Se você tiver assim um número assim, ó, pode ser qualquer número, filha, ó. Olha aí que número esquisito, ó. Qual vai ser o resultado dessa conta? Você precisa armar e fazer para dar aquela briga danada? Não. Quantos zeros tem? Ó? É uma potência de 10, ó. Quantos zeros tem esse número? 4. 4. Então, É uma conta de dividir ou de multiplicar? Multiplicar? Então, ó, se é de multiplicar, nós vamos andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita. Quantas casas? 4. Que número que vai ficar? 0,100.257? Ah lá, 0,8. vírgula 8.
Obrigada, O professor. número tem 4 zeros, é uma potência de 10. Toda vez que você tiver potência de 10, se você estiver multiplicando ou dividindo, ó, você não precisa se preocupar, porque é facinho de fazer. Só Muito prestar obrigada. atenção. Joia? Joia. Tá? Isso vale... Aprendeu, filha? Aqui, ó, aprendeu uma vez, você usa pro resto da vida. E quando a gente vai dividir, é o contrário. Em vez da vírgula andar para a direita, ela vai andar para a esquerda. Olha aqui o que está acontecendo aqui, ó. A vírgula estava aqui, ó. Ó. Tem 2 zeros. Ela andou 2 casas para a esquerda. Ô, professor, eu preciso decorar se é para a esquerda ou para a direita? Eu preciso decorar, gente? Não, Por que que não? Olha aqui, ó. Diga. porque é só ver o tanto de zero que tem no número, aí a vírgula vai pular, tipo, se tiver o 100, tem 2 zeros, vai pular 2 casas. Ótimo. Mas, Rebeca, olha só. É só uma questão de vocês pensarem. Pensa bem. Eu tenho 2, gente. Eu vou multiplicar esse 2 por 10. O resultado vai aumentar ou vai diminuir? Tá? É mesmo? Os demais estão me escutando? Sim. Professor. Professor,